Menarca precoce é muito importante. Não se esqueçam de perguntar sobre o ciclo menstrual. Não se esqueçam de perguntar sobre a primeira menstruação dos pacientes, porque menarca precoce é um problema de saúde pública. Que eu amo pediatras que compreendem pré-natal do século XXI. Eu sou alucinada por pediatras que compreendem a gestação como sendo o momento mais importante para definir a saúde humana e que compreendem que aqueles processos que aconteceram durante a gestação interferem na saúde dessa criança. Então, é importante nós compreendermos essas informações. Por quê? Porque uma menina, por exemplo, que nasce prematura, que tem restrição de crescimento, que a mãe teve diabetes gestacional, que tem uma série de fatores que podem determinar na vida intrauterina a condição de menarca precoce. E aí a menarca precoce que está mudando a data de a primeira menstruação, o ano de primeira menstruação, a idade de primeira menstruação dessas meninas, mudando de forma assustadora nos últimos anos. Por que eu estou falando sobre isso para acompanhamento de pré-natal? Vários estudos relataram que a idade média da menarca diminui de 17 anos em 1840 para aproximadamente 12 anos em 2000, na maioria dos países desenvolvidos. E valores não é incomum nós encontrarmos meninas de 8 anos de idade que já tenham menstruado. A menarca antes dos 12 anos de idade está associada a um risco aumentado de síndrome metabólica e diabetes tipo 2 em mulheres jovens e de meia idade. Mais uma vez, informações que são importantes para o profissional que atende pré-natal do século XXI compreender essas informações que são geradas durante a gestação, o atendimento dessa menina agora ao longo da sua infância, compreender a menarca e acompanhar agora, que pode ser com clínico, essas informações, porque a menarca precoce está associada à síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Agora, esta menina que teve menarca precoce engravida com alterações epigenéticas que levam, então, ao aumento de risco para a gestação de complicações metabólicas. Também tem sido associado ao aumento de prevalência da obesidade, resistência à insulina e hipercolesterolemia na idade adulta, culminando em maiores riscos de doenças cardiovasculares como hipertensão, doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral e diabetes em mulheres. Além disso, as mulheres que apresentam menarca antes dos 12 anos de idade têm um risco 23% maior de desenvolverem câncer de mama do que aquelas que menstruam pela primeira vez aos 15 anos ou mais tarde. Portanto, ao acompanhamento de todos os profissionais, o conhecimento na ginecologia do século XXI e o conhecimento na obstetrícia do século XXI. Em obstetrícia, a idade precoce da menarca também está associada ao risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional, parto prematuro e restrição de crescimento intrauterino. Portanto, a idade da menarca pode ser um potencial biomarcador para predizer o aparecimento tardio de desfechos adversos, como vocês podem perceber, uma publicação em Ginecologia e Obstetrícia de 2022. Ciclos menstruais. Bruna, mas ela está grávida, você perguntou para ela sobre o ciclo menstrual, ela engravidou e eu preciso saber como é o ciclo menstrual porque ele me fala a respeito de produção de hormônios e esteroides, condições metabólicas, síndrome metabólica, me fala sobre condições ginecológicas, sobre processos inflamatórios. Então eu preciso compreender o ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual é uma referência para a saúde feminina. E os ciclos menstruais irregulares e longos na adolescência e na idade adulta estão associados ao maior risco de mortalidade prematura, com muitos trabalhos já hoje mostrando a relação desse ciclo menstrual com a saúde feminina. O ciclo menstrual, mais uma vez, como uma janela de oportunidade para nós entendermos a respeito da saúde dessas mulheres. Existe um risco aumentado de mortalidade aumentada relacionada à idade. Existe um risco para comprometimentos relacionados aos desfechos obstétricos baseado na história da menarca precoce, na síndrome metabólica, na possível síndrome de ovários policísticos. Então, eu já entendi esse risco, mas eu falei para vocês, o ciclo menstrual, a fertilidade é uma variação
de saúde do metabolismo feminino. E olha que os dados produzidos por um dos grupos mais incríveis, inclusive com a doutora Bárbara Luque, que é uma das pessoas que eu mais admiro, um trabalho brilhante que a doutora Bárbara Luque faz dentro dessas avaliações epidemiológicas, e um trabalho publicado também, mais uma vez, no American Journal de 2020. A incidência de morbidade materna grave está aumentando nos Estados Unidos, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque isso tem relação, inclusive, com a própria infertilidade. Então, ao procurar um profissional para fazer reprodução assistida, essa mulher ela tem um diagnóstico de subfertilidade, que é o termo mais utilizado hoje nos trabalhos publicados, e essa subfertilidade / infertilidade tem relação com as condições que nós vamos acompanhar ao longo do pré-natal. A incidência de infertilidade, uso de terapias de reprodução e uso de tratamento de reprodução assistida estão aumentando. E as mulheres inférteis experimentam um risco maior de doença crônica e câncer, sugerindo que a fertilidade pode servir como uma janela para a saúde geral da mulher. Também foi relatado de forma consistente que as mulheres inférteis correm maior risco de resultados adversos na gravidez e eventos perinatais adversos. Portanto, é importante, toda vez que nós avaliarmos, essa mulher foi para uma terapia de reprodução assistida, a infertilidade que leva ela à terapia de reprodução assistida já é uma condição que deve chamar atenção para o profissional que acompanha essa gestante. E no mesmo trabalho, ela mostra que um dos indicadores, obviamente, para qualquer tipo de evento adverso durante a gestação, ela para as mulheres que mesmo que não tenham tido, que tenham sido só o tratamento, eles têm um risco de 7 vezes maior para morbidade, 7 vezes maior quando comparadas às mulheres férteis. Portanto, nós estamos falando de um aumento de complicações, um aumento de alterações nessas mulheres com tratamento. Mas vejam, essas mulheres que têm um diagnóstico, elas também têm um aumento de morbidade, e só o fato delas fazerem avaliações laboratoriais e terem o diagnóstico de infertilidade conferem para ela também um aumento de risco. Portanto, ao encontrarmos uma mulher gestante que procura uma clínica de reprodução assistida e tem subfertilidade diagnosticada, nós temos que avaliar isso de uma forma diferenciada e não podemos mais simplesmente ignorar esses dados durante o acompanhamento do pré-natal.